A paz de Cristo mais uma vez, querido. A paz do Senhor Jesus para você, a paz do Senhor Jesus para a sua casa, a paz do Senhor Jesus para o seu ministério, a paz para todos. Nesse momento, força. Nós vamos superar, nós temos superado, nós somos mais que vencedores em Cristo. Eu gostaria de dizer que você que está entrando nesse canal hoje, não foi por um acaso, você não pulou aqui de paraquedas. Se inscreva aqui, se torne membro desse canal. Você vai fazer parte dessa família. Ative o sininho, fique por dentro das notificações de todas as novidades, porque semanalmente estamos aqui estudando a palavra de Deus, estudando a Bíblia. E nós utilizamos para estudar essa Bíblia de forma muito dinâmica. Nós estudamos, a nossa didática é baseada na revista da CPAD. As lições da CPAD é onde nós baseamos o nosso estudo bíblico. Mas você que não é das Assembleias de Deus, porque CPAD é Casa Publicadora das Assembleias de Deus, você pode ser metodista, presbiteriano, batista, seja muito bem-vindo. Neopentecostal, pentecostal, independente. Se você ama estudar a palavra de Deus, você entrou no lugar certo, você está no lugar certo, tá? Desse lado aqui, ó, com essa mãozinha assim, é o joinha, é o like. É importante você deixar o seu joinha, o seu like. Antes de começar, eu faço esse pedido, para que essa mensagem, o conteúdo desse canal venha a ser divulgado para outras pessoas nos rincões da terra, nos lugares mais distantes. Então você vai fazer missão ou vai fazer missões através de um simples gesto, dar o seu like, deixar aí o seu joinha. Onde tem essa mãozinha assim para cima, você aperta aí desse lado aqui e você vai fazer isso, tá? E você que já é inscrito, seja muito bem-vindo mais uma vez. Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. A nossa lição de hoje, como toda a revista desse trimestre, é baseada na Epístola de Paulo aos Efésios. E na semana passada nós iniciamos o capítulo 3. Nós vamos dar hoje prosseguimento a esse capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Efésios, que é, sem dúvida nenhuma, o maior de todos os seus tratados quando se fala em eclesiologia. E quando se fala em doutrina de igreja, é a melhor de todas as epístolas, é o maior conteúdo, mais profundo quando se fala da igreja, é a Epístola de Paulo aos Efésios, que ela é a rainha das epístolas nesse conteúdo aqui. E o textuário está baseado no capítulo 3, versículo 14 e 15, diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda a família nos céus e na terra toma nome. Toda a família nos céus e na terra juntou-se para formar a família de Deus, que é a igreja. Como estudamos na aula passada, Deus estabeleceu a igreja como família. Primeiro Deus projetou a salvação, Jesus executou a salvação, Deus, através da salvação, criou uma nova humanidade, e essa nova humanidade se tornou sua família, que é a igreja, e essa mesma igreja agora tem a mensagem divulgada por intermédio de apóstolos e profetas, não do Antigo Testamento, os profetas são os líderes, pregadores, ministros do Evangelho, que pregam o Evangelho, até crentes que ainda não é ministro, não tem a credencial, não tem a carteirinha, mas tem uma boca que fala, tem um coração cheio da presença de Deus, da palavra de Deus, para divulgar esse mistério que falamos na aula passada. Então, Paulo aqui mostra a intercessão, Paulo intercedendo. O tema de hoje é a lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. Esse é o tema, a importância da intercessão. Vamos estudar? Vamos junto? Nós vamos ler tópico por tópico, subtópico por subtópico, porque além de ser uma pré-aula, é também uma aula online para as pessoas que não estão podendo abrir seus templos, abrir suas igrejas. A verdade prática diz assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. 3 coisas. Devemos interceder pelos eleitos. Primeiro motivo, primeira razão, para que sejam fortalecidos pelo poder. Segundo, vivam em comunhão. E terceiro, exercite o amor de Deus. Então essa era a preocupação de Paulo, que o povo fosse fortalecido, estivesse em coinonia, em comunhão e vivesse o ágape, vivesse o amor de Deus. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo de número 3, versículos 14 ao 21. Você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, puder ler comigo.
Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito do homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, qual seja o comprimento, qual seja a altura e qual seja a profundidade. Olha só, qual seja a largura, qual seja o comprimento, qual seja a altura, qual seja a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Paulo termina aqui com uma adoração. Paulo termina aqui com um louvor. Então, nós vamos estudar e os nossos propósitos aqui é refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo no poder do Espírito Santo. Esse é o objetivo do primeiro tópico. O objetivo do segundo tópico é destacar a necessidade da igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. E o terceiro propósito do terceiro tópico, o propósito de explicar esse terceiro tópico é conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Esse Deus é muito poderoso. Ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Não é segundo só o poder que em nós opera, é segundo o seu poder que em nós opera. Por isso que Paulo falou, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. É o meu Deus segundo as suas riquezas, não é segundo só as minhas necessidades, é segundo as suas riquezas suprirá todas as minhas, todas as nossas necessidades em glória. Então sempre parte de Deus, a fonte é Deus, Ele é Abba, Ele é Pai, Ele é fonte. Glória a Deus. E é dentro do eixo da sua vontade que eu devo estar, que você deve estar, e aí sabemos que estamos pisando em um terreno sólido, o terreno da vontade de Deus. A introdução. A introdução diz assim: após revelar o mistério oculto a todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pensamos, do que pedimos e pensamos, do que pedimos e pensamos. Segundo, Ele é o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. Paulo ele tem duas orações aqui na epístola de Paulo aos Efésios. E nessas duas, ele se preocupa prioritariamente com a maturidade dos irmãos. E por eles, agora o santo apóstolo, intercede. Sobre essa intercessão, nós vamos agora estudar um pouco a respeito aqui nesta lição. E diz assim: corroborados com o poder do Espírito. Vamos ver por que esse termo? O apóstolo indica a sua oração ao Senhor com um pedido duplo. Primeiro, pedido duplo porque, primeiro, o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. O poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo no coração dos crentes. Glória a Deus. Então, em razão disso, ele pede a Deus em oração que a igreja seja 4 coisas. Primeiro, fortalecida com poder, que permaneça habitada por Cristo. 3, que compreenda o amor divino. E, por último, que tenha pleno desenvolvimento espiritual. Então, se você for ver, fortalecimento no poder, permanecer habitada por Cristo,
compreender o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual, ele estava realmente priorizando a maturidade cristã. E nessa oração intercessória, Paulo estava agora intercedendo por uma igreja a igreja recém-formada, que agora, né, nos seus poucos anos, né, de formação, estava crescendo na graça. E nessa graça e conhecimento era a dosagem correta para elas crescerem e alcançar esse grau de maturidade. Paulo ele fala aqui sobre o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Quando ele fala homem interior e fala em coração, isso nos mostra duas coisas, porque o homem interior é uma coisa, o coração é outra. O coração está ligado à alma e o homem interior está ligado prioritariamente ao Espírito. Então Paulo fala aqui, o homem ele ser ocupado por Cristo desde os seus sentimentos até os seus pensamentos. O seu intelecto e as suas emoções serem influenciadas pelo Senhor. Quando você tem o intelecto, quando você tem as suas emoções influenciadas pelo Senhor, você não age no calor da emoção e não fala sem pensar, tá? Você pensa antes de agir e você age segundo Deus agiria no seu lugar, se Deus assim o estivesse no seu lugar. Por isso que o apóstolo usa o termo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas aprofundando nesse tema, fala assim, as riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiando nas riquezas de sua glória, a glória de Deus. Isso está no versículo 16 do capítulo 3. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, versículo 17 do capítulo 1. Cheio de abundantes riquezas de sua graça, capítulo 2, versículo 7, capítulo 3, versículo 8. O que significa que ele é possuidor de todas a glória e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Então, foi as 4 etapas da oração que eu falei, ou seja, ele buscava essa maturidade na igreja, ele intercedeu para que a igreja alcançasse essa maturidade, crescesse com essa maturidade, saísse dessa infantilidade espiritual para alcançar uma maturidade espiritual. Temos o dever de interceder uns pelos outros em amor. Não adianta interceder se não for amor, porque é no amor que você intercede com compaixão, se colocando no lugar da pessoa, abraçando o problema da pessoa, tentando pensar como a pessoa está pensando, sentir o que a pessoa está sentindo. Aí você vai chorar as lágrimas daquela pessoa, aí vai se alegrar com os que se alegram e, de fato, chorar com os que choram. Fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário, ou seja, dia a dia. Como eu falei, é gradual, é gradativa, é diária, até alcançar a estatura varonil. E não é diária no mesmo nível, é diariamente, mas sempre subindo de nível, de forma evolutiva, evoluindo. Assim, enfatiza que a única força que habita no crente a se manter firme além do Espírito Santo, está em João capítulo 14, que ali, João 14 é um clássico que fala do Consolador. Versículos 16 e versículo 17. Atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Quando Paulo, inclusive tem aqui a referência de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12 ao 16, que diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas só os espirituais, porque as coisas do Espírito são discernidas espiritualmente.
As coisas do Espírito para carnais e naturais são escândalos. As coisas do Espírito são coisas naturalmente discernidas por aqueles que são espirituais. Por isso que o apóstolo ele buscou que a igreja ela alcançasse esse nível de maturidade, de espiritualidade. Subtópico 3 fala, habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Habitasse pela fé nos corações dos santos. Por que habitasse pela fé nos corações dos santos? Habitasse pela fé no coração dos santos. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo significa habitação permanente. Essa habitação permanente em oposição à habitação temporária. Ou seja, se o verbo quer dizer habitação permanente e não temporária, é que você não é mais aquele templo como o tabernáculo, uma tenda temporária, que era hoje colocada ali, desfeita, o povo estava ali no trajeto do deserto, aí desfazia aquela tenda e armava em outro lugar, abria em outro lugar. Não, você agora é como templo fixo, é permanente. Não é habitação temporária, mas permanente. E diz assim, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na igreja, na vida da igreja. Então, nós entendemos aqui que a questão aqui não é dar umas fériasinhas para Jesus. A grande preocupação de muitos líderes em grandes igrejas, templos de grandes metrópoles, as capitais que mais sofreram com essa questão da pandemia, é a volta daquelas pessoas que ficaram sem ir aos cultos. Não, claro, não vou falando da maioria dos membros, porque quem é fiel em casa, é fiel na escola, é fiel na faculdade, é fiel no trabalho, é fiel na igreja, é fiel em todos os lugares. Mas tem aquelas pessoas que, por não estarem em atividade na igreja ou não estarem presentes nos cultos, acabam pedindo umas fériasinhas para Jesus. Acaba se afastando um pouco, não só do convívio, por estar afastada do convívio da igreja, acaba se afastando espiritualmente do próprio Cristo. Então essas pessoas realmente causam uma preocupação, porque aí, o que eu estive inclusive conversando, o nosso grande trabalho é trazer de volta as pessoas que se acham assim, agora eu estou fora da igreja, não estou indo mais para a igreja, eu me sinto fraco, eu ouço muito isso. Então, nossa preocupação é trazer esse rebanho de volta, as pessoas que estão nessa condição de volta, jovens, adolescentes e até pessoas idosas, pessoas que tinham certo tempo na igreja, pessoas que se acham assim, por não estar vindo aos cultos, se sentem fracos na fé. É claro que eu não quero botar uma carga de culpa sobre essas pessoas, mas devemos buscá-los. Mas Paulo aqui estava preocupado com isso. Em pessoas que tinham esse conceito de ser um templo que não fosse permanente, mas um templo temporário. E Jesus ele não nos fez um templo temporário. Hoje ele habita em nós, amanhã o que habita em nós são os vícios. Depois de amanhã, o que habita em nós é Cristo. E depois os vícios de novo, as mazelas, não, nada disso. O dia que ele começou a habitar, ele limpou-nos por dentro e ele fez morada permanente. Não tem esse negócio de dar férias a Jesus por um mês, por um minuto, por um dia, por um segundo. Não. É estar com ele sempre. É nós nele e ele em nós. Essa é a esperança da glória. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir ou subsistir às forças do mal. Então a igreja só pode contra o mal por intermédio de Cristo. Inclusive está aqui a referência de Mateus 16, 18, as portas do inferno não prevalecerão. Quantas vezes você passou por este versículo e não entendeu as minúcias, os detalhes deste versículo? Quando a Bíblia diz no versículo 13, começa do versículo 13, Jesus perguntando lá no capítulo 16 de Mateus, o que os homens estavam falando a respeito dele, o que se divulgava lá fora. E alguns dizem que tu és um dos profetas do Antigo Testamento, outros acreditam que tu és a ressurreição do próprio João Batista.
Aí Pedro, em nome de todo o colégio apostólico, tomou a palavra e disse: Senhor, me permita, sabemos que tu és o Cristo, eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outro não, a salvação é o Cristo. Aí Jesus, dentro daquela declaração, Jesus afirmou que ele, Cristo, seria a rocha, o fundamento, e que os apóstolos, né, e os demais seriam os fragmentos, como Pedro, a palavra Petros é fragmento, seria um fragmento que fazia parte desse alicerce para deles levantar uma igreja edificada sobre o fundamento que é Cristo, sobre a pedra angular, pedra de esquina, pedra central, a coluna. Mas dentro daquela afirmação, Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão. Quando você observa o versículo 18, às vezes o que dá-se a entender, o que a gente ouve, né, os pregadores, na minha adolescência, juventude, adolescência porque me converti aos 17 anos de idade, mas assim, a gente ouvia muito as pessoas falarem: as portas do inferno não prevalecerão, como se houvesse uma enxurrada de demônios, né, uma tropa de demônios de um número incontável, viesse contra a igreja e quando chegasse contra a igreja, tentasse lutar e não vencesse a igreja. Quando esse texto não fala isso. A Bíblia diz aqui as portas. Então entenda o seguinte, que porta nunca foi arma. E se porta serve para alguma coisa, não é para a ofensiva, não é para o ataque, é para a defensiva. Então nesse contexto o inferno não está atacando ninguém, o inferno está tentando se defender. Eu nunca vi alguém arrancar a porta e dar a porta na cabeça de um ladrão. Não, ele usa a porta para que o ladrão não invada a sua casa. A porta serve como um escudo para proteger, ok? E não para atacar. Então, nesse contexto, o inferno não está atacando, o inferno está se defendendo, quem está atacando é a igreja. As portas do inferno não prevalecerão. A igreja vai pôr as portas do inferno abaixo, pelo poder do Espírito Santo, para saquear o inferno. É isso mesmo que você está ouvindo, a palavra saquear. Arrancar as almas que estão lá dentro e arrebatá-las para o reino da sua luz. Tirá-las do inferno para os céus. Tirá-las das trevas para a luz. Tirá-las da mão do diabo para colocar nas mãos de Cristo. Foi assim que fizeram comigo. E é assim que a igreja vai dando prosseguimento. Então, quando se fala isso, aqui o inferno não é agressivo, mas a igreja é militante, a igreja é aguerrida, a igreja guerreira, a igreja que batalha, que está invadindo os territórios das trevas para trazer luz. É o que está escrito, me parece, salvo engano, em Mateus, que fala assim: o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Mateus 2:10, 3:16, alguma coisa assim, eu vou ver. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e o que estava no vale da sombra da morte, a luz raiou. De repente Jesus começou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Foi no início do ministério de Jesus. E é muito interessante esse texto. Diz assim, capítulo 4, versículo 16. Capítulo 4 de São Mateus, versículo 16. Eu falei duas referências que não é. A cabeça não está um pouco cansada. Mas assim, Mateus 4,16 está escrito: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, Jesus, como luz do mundo, ele foi até a região sombria, a região de trevas, para resgatar, para arrancar o que estava nas trevas. Então é isso que a igreja faz. É o inferno que tem que se defender da igreja, e não o contrário. A igreja: eu estou com medo, vou me defender dos demônios, porque eles estão me atacando. Não. Se eles virem te atacar, no mesmo pé que eles veio, eles vão ter que voltar, porque o que está em você é maior do que o que está no mundo. Se você pode, onde você estiver, diga um amém aí, tá? Seja revestido do poder de Deus. É para alcançar essa maturidade que Paulo estava preocupado com a igreja aos Efésios, porque, levando em consideração que aquela região, que está lá no capítulo 19 de Atos, ela é uma região tomada pelo feiticismo, tomada pela idolatria, tomada pela feitiçaria, tomada pela idolatria. O apóstolo Paulo viu que ele disse, assim como ele falou para o pessoal de Atenas, ele percebeu
que as pessoas estavam mergulhadas na idolatria porque eles eram muito supersticiosos. Todo idólatra acaba sendo supersticioso, e todo supersticioso acaba também pendendo ao misticismo, prendendo ao feiticismo, né, as simpatias. E uma simples simpatia, como um galho de arruda, pode levar o homem até uma simpatia mais violenta, como sangue de animais e outras coisas mais, sacrifícios humanos. Tudo pode começar de uma escala menor, mas tudo vem da mesma fonte. Tanto que Paulo usou esse termo que eles, os cidadãos atenienses, né, no capítulo 17 de Atos, Paulo disse, vós sois um tanto quanto supersticiosos, está no versículo 23 a seguir. Porque Paulo sabe que o eixo, o princípio de toda a idolatria é a superstição, de toda a feitiçaria é a superstição. As pessoas que gostam de horóscopo, que são supersticiosas, acabam achando na astrologia uma base para magia branca, cartomancia e outras coisas mais que está ligada a esse mundo do horóscopo. É uma cadeia de coisas, um abismo chamando o outro abismo. Então, Paulo queria que as pessoas encontrassem essa maturidade para deixar de lado toda a influência pagã, do paganismo. Se você for ver em Atos capítulo 19, havia ali muitos mágicos naquela cidade, né? O templo de Atenas, aliás, o templo de Diana, na cidade de Éfeso, era uma das atrações turísticas. Então as pessoas baseavam a sua vida em todas as lendas, né, e mitos que se ouviam a respeito. Então as pessoas eram mergulhadas nesse mundo, nesse ambiente, nesse universo. E Paulo queria arrancá-las desse universo, tirar esse universo da consciência deles, para que eles entendessem que o poder do Espírito Santo na vida da igreja faz a igreja ser poderosa, faz a igreja ser invencível. A igreja não fica na defensiva, a igreja ataca, é o inimigo que se defende. Então, louvado seja o nome do Senhor por esse entendimento. O subtópico, aliás, o ponto 2, o tópico 2 fala assim, arraigados e aprofundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Primeiro entender e depois exercitar. Você não pode fazer uma coisa sem a outra. Primeiro você entende, para depois você exercitar. Você não pode exercitar sem primeiro entender. Então, Paulo queria que as pessoas primeiro entendessem, para depois exercitar. Amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é um atributo divino. Como eu falei, dos 49 atributos de Deus, o maior é a sua santidade, mas logo em comparação à sua santidade, vem seu amor, sua justiça. Então, por isso que a Bíblia diz, Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 de João, capítulo 4, versículo 8. Foi por amor que Cristo entregou para o resgate da humanidade. Está no capítulo 5, versículo 2 aos Efésios. O amor é o resumo da lei e dos profetas, Mateus 22, 40. O sinal dos discípulos é o sinal dos discípulos de Cristo. Então, primeiro, Mateus 22, 40. O amor é o resumo da lei e dos profetas. São 4 coisas aqui. O amor é o resumo da lei e dos profetas. O amor é sinal dos discípulos de Cristo, João 13, 35. 3. O amor é a prova de filiação com Deus, 1 de João 4, 7. E deve ser expresso por meio de atitudes concretas, 1 de João 3, 17. Então está aqui, que ele é o resumo da lei e dos profetas, é sinal dos discípulos de Cristo, é a prova da filiação, ou seja, que nós somos filhos de Deus, e é expresso por meio de atitudes concretas, não só por palavras, né? Não amei só de palavras. E a maioria das referências aqui, quem escreveu foi João, desde o Evangelho até suas cartas, por isso que ele era o apóstolo do amor, uma pessoa muito amorosa, e ele conheceu de perto esse amor, conheceu na prática. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Aí tem a referência aqui de 1 Coríntios 13, 13. O amor é maior que tudo, maior que a morte, maior que tudo. A única coisa que vai restar é a fé, a esperança e o amor, e a maior de todas elas, com certeza, é o amor. E quando se fala amor aqui, existem 3
os três amores básicos, né, que se fala na linguagem do grego aqui do Novo Testamento, é o philos, o ágape e o eros. O eros é de onde vem o amor erótico, o amor de um homem, de uma mulher, onde nasce a paixão, a atração sexual, o desejo pelo corpo, pelo rosto, pela beleza estética, aí é o eros. Mas tem um amor de família, o philos ou filio, onde vem filia, filial, filiação, onde derivou-se a palavra família, é o amor de família, amor de amigos, amor de irmãos, de pessoas muito próximas. Mas tem um amor que supera todos esses, sem dúvida nenhuma, que é o amor ágape. E esse amor ágape, ele tem dimensões diferentes, né? Ele é um amor vertical, que é um amor de Deus para o homem, do homem para com Deus, e ele é um amor horizontal. É um amor que, quando veio de Deus para o homem, agora transborda do homem para os homens. É amar o próximo como a si mesmo. Então é um amor que não só vertical, como também horizontal. Um amor que simboliza a cruz, vertical e horizontal. É o amor completo, o amor perfeito, o amor ágape. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor, ou seja, alicerçado no ágape. Quem faz as coisas pelo esse amor, por o ágape, não lança em rosto, não faz para ter reconhecimento humano, para ter dinheiro, para ter voto, para ter credencial, para ter nada disso. Faz por fazer apenas por amar. O que justifica o amor é o amor. Vou repetir, o que justifica o amor é tão somente o amor. Arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama. Aqui o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Primeiro compreender e depois praticar. A expressão arraigados e fundados em amor, capítulo 3, versículo 17. Compara os santos como uma planta bem enraizada em uma casa bem alicerçada. Indica que sem amor, a vida cristã não tem sustentação. Sem amor, não há como ter vida cristã sustentada, porque o maior exemplo da prática do cristianismo foi o que Cristo fez na cruz e ele o fez por amor. E a Bíblia diz que ele verá a obra da sua alma, Isaías 53:11, e ficará satisfeito. Ele fez isso por amor. João capítulo 10, versículo 17, a seguir, 17 e 18, ele diz assim: eu dou a minha vida e a tomo, é por isso que o meu Pai me ama, porque esse mandamento eu recebi dele. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou para tornar a tomar. Ou seja, conscientemente. Ninguém, Jesus foi assassinado, ele não queria, ele foi como cordeiro mudo, não reclamando, mas foi consciente e foi porque quis. Quando alguém se intrometeu, ele disse assim: se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e lhe mandaria um batalhão de 72 mil anjos para me socorrer nessa hora, para me ajudar nessa hora, para me livrar nessa hora, mas eu não quis. Ele quis pagar para que a justiça de Deus fosse executada cabalmente. Ele foi até o final. Ele foi até o está consumado, o tetelestai. Ou seja, ele findou aquilo que o Pai projetou, como falamos anteriormente, ele agora executou. E ele fez movido apenas pelo amor. Não tem explicação. O amor não se explica. O amor se aplica. Paulo queria que as pessoas entendessem a dimensão desse amor para que as pessoas também vivessem esse amor. Sem esse amor não tem sustentação. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, olha só o quadrado do amor que Paulo fala. Largura, qual seja o comprimento, qual seja a altura, e agora como se fosse um cubo, e qual seja a profundidade. Ainda me arrisco a dizer que a mesma altura é a mesma profundidade, já que é um cubo que ele desenhou aqui, né? A altura é infinita, a profundidade é eterna, então não se pode dimensurar, né? É um amor incomensurável, não pode dimensionar esse amor. A profundidade do amor divino. O uso dessa expressão aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, ultrapassa todo o entendimento. Indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Amém? Não se pode entrar e
medir, né? Você pode entender basicamente que o que moveu Deus, Cristo, esse plano lindo da salvação foi o amor, mas explicá-lo, não há caneta, não há tinta, não há papel, não há poeta e não há inspiração que possa, de fato, mensurar literalmente o que esse amor significa, o que ele representa na sua profundidade, na sua altura, no seu comprimento e na sua largura. O amor de Deus, o incomensurável amor de Deus. Terceiro subtópico fala a intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer, entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. É mais intenso que o amor de mãe, mais quente que o amor de um casal, mais puro que o amor de uma criança. Esse é o amor de Deus. A ênfase recai em que Cristo nos amou ainda e nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. Então nós o amamos, como disse João capítulo 4, versículo 10 a seguir, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Paulo, quando escreve aos Romanos, me parece capítulo 5, não sei se é a partir do versículo 8, capítulo 8, versículo 5, fala que Deus, ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui, ó. Aos Romanos. A esperança traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É um texto bem interessante aqui, Romanos capítulo 5. Aqui, ó. 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É isso mesmo, Romanos 5, 8. Está aqui, essa referência eu acertei. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí agora, ainda está escrito, versículo 5, para fazer um contexto. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado, aquele amor ágape que vem de cima, o amor vertical, em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo um bom alguém ouse morrer. Agora, pelo ruim, não. Pelo impuro, não. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ninguém era justo. Eu estou aqui porque eu sou justo, eu sou bom, nasci assim. Não, não. Eu estou aqui porque no meu estado de miserabilidade, ele me arrancou das trevas. Ele fez o que fez com o salmista do Salmo 40, verso 1 e 2. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, que é Cristo. Firmou os meus passos e me deu um novo cântico. Mudou a minha vida. Então devemos isso a Ele. Glória a Deus. E diz assim, a consciência de que somente o Espírito Santo pode fazer, entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade desse amor. Que eu falei, é mais intenso que o amor de mãe, mais caloroso, mais quente que o amor de um casal, mais puro que o amor de uma criança. Esse é o amor de Cristo. Ainda nos ama, por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, não é só por méritos humanos, né? O homem por si só, ele não consegue entender, alcançar a esfera desse amor se o Espírito Santo não estiver com ele. Porque esse amor é um dos sabores do fruto do Espírito. Não é um dos frutos, que não existe vários frutos. É um fruto com vários sabores. Vai ver que não há uma pluralidade num texto de Gálatas capítulo 5, versículo 22 a seguir. É o fruto do Espírito.
dividido em 9 sabores, como se fosse uma pizza em 9 fatias, como se fosse uma tangerina em 9 gomos. Um deles é o amor. Então, o amor é proveniente do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo e não ama, então você pode ter qualquer outro dentro de você, menos o Espírito Santo. Tá? Fica aí um alerta. Não leve isso como um puxão de orelha, não, mas um alerta para a tua vida. Agora nós vamos entender o seguinte, que os nossos corações, a palavra coração aparece com 2 sentidos na Bíblia. Primeiro, como um sentimento e parte do entendimento. E segundo, como toda a alma, incluindo o intelecto e os sentimentos. Então, quando se fala coração e homem interior, como eu havia falado, fala sobre o depósito da alma, que é o coração, e o homem interior, que é o nosso espírito. Isso quer dizer que esse amor, ele habita no âmbito, no espaço das nossas emoções, então é um amor também dos sentimentos. Mas por que um amor que se torna ação? Porque é um amor também do nosso intelecto, da nossa inteligência, do nosso ser pensante. É um amor que vem pelo raciocínio lógico. É um amor que às vezes você não sente tanto, porque há pessoas que você pode não gostar e você se aproxima, porque o gostar está no gosto, é igual uma comida. Eu gosto de sal, outros não, eu gosto mais de comida com açúcar, eu gosto mais de doce, eu gosto mais de salgado. Está em gosto. Tem pessoas que você pode dizer, eu não gosto, mas mesmo não gostando das atitudes, do jeitinho daquela pessoa, eu aprendi a amá-la. A amar exatamente como a pessoa é. Porque o amor, ele não se prende a defeitos, ele se locupleta com as indiferenças. O amor, ele se completa com as indiferenças. O amor não se explica, se exerce. Então, esse amor, ele está além das emoções e dos sentimentos. Ele está no entendimento, ele está no intelecto. Ele vai além de uma simples vontade. Ele passa a estar nas nossas atitudes. Ele está entranhado. Por isso que Paulo usa as palavras entranhas de amor. Está entranhado em nós. O tópico 3 fala a bênção de Deus que Deus exerce no pensamento humano. É o último tópico, diz assim: em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz. Deus é capaz. Deus é capaz. Deus é capaz. O apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e pensamos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Nessa doxologia, onde ele fala que Deus é glorificado para sempre, doxologia é como se fosse um cântico, uma devoção, faz parte de uma liturgia, de um culto. Essa doxologia que ele aplica aí no finalzinho do capítulo 3, muito me lembra o que ele fala também aos Romanos capítulo 11, versículo 33 a seguir, que ele diz: ó, profundidade e riqueza tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis são os seus pensamentos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, quem foi o seu conselheiro, que ele deu primeiro a ele para que ele seja recompensado. Ele termina com a doxologia dizendo: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois ao nome dele eternamente, amém. Paulo parecia um poeta quando escrevia assim, aqui no versículo 21 ele fala a mesma coisa, ao versículo 21, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre, amém. Mas preocupado com isso, primeiro ele dimensionou a dimensão das bênçãos divinas. O primeiro subtópico fala dessa dimensão, diz assim: ao concluir a usada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos. Isso indica o que Deus pode fazer, ultrapassa em muitos nossos melhores anseios e desejos. Que coisa bonita, né? Por isso que a gente tem que aprender a orar. Quando o apóstolo Tiago ele fala sobre a oração, ele diz no capítulo 3, versículo 3 e 4, ele fala assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque Paulo já falou que o que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Aí ele diz assim, aí Tiago fala: por isso que nas vossas orações vocês não são atendidos. Pedi não recebeis porque pedis mal para gastar em vossos deleites. Gastar em deleites quer dizer, eu peço só pensando em mim, em gastar, em ter, em curtir, em me promover.
em ter, em obter, sabe? Não está a vontade de Deus, está só o meu querer, os meus deleites. Mas Paulo aqui, como Tiago faz essa advertência, não pedi e não recebeis porque pedis mal para gastar em vossos deleites, Paulo aqui ensina a pedir segundo a vontade de Deus, colocando Deus como primazia, colocando Deus, dizer, Senhor, como Ana falou, Senhor, Ana disse que queria um filho e que esse filho seria para Deus, seria entregue a Deus. Ou seja, os projetos são meus, mas eu entendo, Senhor, que eu sou apenas um canal para esse projeto ser executado, porque antes de estar no meu coração, tem que estar no teu coração, na tua vontade. E o Senhor me escolheu apenas para executá-lo, mas a vontade é tua, o projeto é teu, então faça-se a sua vontade. É como a oração dominical, a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Muito mais abundante além daquilo que pedimos e pensamos. Não é dizer, eu pedi um carrinho, Deus me deu um carrão. Tudo que Deus faz é com propósito. Não é para os seus deleites, não é para o seu bel prazer. É para um propósito, para que o propósito dele se cumpra. Você é um agente do reino de Deus. Isso indica que Deus pode fazer, o que Deus pode fazer ultrapassa os melhores anseios e desejos. Isso quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Veja que Deus preparou. Está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Deus preparou, está tudo pré-estabelecido de acordo com o seu propósito. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Isaías fala isso, aqui tem a referência 55:9. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente, suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar, foi o que eu falei, não se pode dimensionar. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder e responde, responde para além das mais corajosas orações. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além. Não colocar o R aqui, o verbo em ação de responder, o verbo responde, mas tudo bem. Para além das mais corajosas orações. Ou seja, por mais que você peça, se estiver dentro da vontade de Deus, Deus ele é capaz de fazer muito mais abundante do que aquilo que você pede, do que aquilo que você pensa. Mas é segundo o poder que nele opera. Segundo a minha fé eu determino, segundo a minha fé eu mando. A gente ouve muito isso por aí. Você liga o canal de televisão, está muito isso, né? Mas não vai por aí não, tá? A Bíblia mostra que é segundo o poder que nele opera. A minha fé é apenas um veículo para que o milagre aconteça. Agora, o milagre, claro, pode acontecer de forma muito mais abundante do que aquilo que pedimos e pensamos. O convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Versículo 21 do capítulo 3, onde está essa doxologia, ou seja, essa liturgia, esse louvor no meio dessa epístola. A conclusão paulina não podia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova, do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Então, voltando aqui, a conclusão paulina discorreu acerca do mistério revelado. Primeiro, o mistério revelado. Paulo também falou das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, falou da grandeza do poder de Deus, da infinitude do amor de Deus e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Que coisa linda, né? Falar desses cinco assuntos de forma assim tão majestosa, tão é como um maestro, né? Paulo conseguiu ali falando de cada assunto pormenores. Além dessas e demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Ou seja, depois desses 5 assuntos, Paulo fecha com essa doxologia, com essa liturgia, com esse louvor, dizendo que para ele, a ele,
seja tributada a Ele toda a honra, toda a glória para todos sempre. A glória é devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição igreja, ou seja, a igreja que não glorifica a Deus não é igreja. E quando eu falo glorificar a Deus, não é só no âmbito pentecostal, que um ali dá glória, outro dá glória, outro dá glória. Isso é muito bom ouvir esse barulho, né? Eu sou do ambiente pentecostal, isso é maravilhoso. Mas assim, o que Paulo fala aqui, indica que é uma obra da instituição, da glória a Deus. O que a igreja faz é para dar glória a Deus. Isso quer dizer que a igreja não dá glória a ela mesma. A igreja não fica com os méritos. A igreja, ela não precisa dos aplausos lá de fora. Tudo que a igreja faz aponta para Cristo, ou seja, dá glória a Cristo. Por exemplo, nesse momento de pandemia, quando uma instituição séria, ela faz doações, trabalhos de assistência social, esse impacto social junto a mendigos, moradores de ruas, pessoas que vivem à margem, né, da sociedade, e vai lá um corte de cabelo e tantas outras coisas que a igreja tem feito, e nessa pandemia tem feito isso com uma certa, de uma forma mais comum do que fazia antes, claro, com algumas ressalvas, né? Higienização, máscaras e álcool em gel, mas os irmãos têm ido para a rua levar seu pão e fazer muitas outras coisas, cobertores, fazer algumas doações de roupas e outras coisas a mais. Eles não fazem isso em nome de uma instituição, tá? O que se faz muito, infelizmente, são obras como essa em nome de uma instituição. Mas a Bíblia mostra aqui que a instituição, ela tem o dever de glorificar a Deus. Ela não se vangloria, ela não se glorifica, ela não se autoglorifica, ela não se promove com o nome de Cristo. Pelo contrário, ela promove Cristo aos corações das pessoas, tá? Então, claro que é importante a igreja se identificar, mas muitas delas fazem isso, não leva camisa com slogan, igreja tal, aquele símbolo grandão. Eu não estou dizendo que é errado fazer isso, estou dizendo para não ter risco de promover a instituição. Quem deve ser promovido é o nome de Cristo. A Ele toda glória para todos sempre. E diz assim, a igreja nunca terá glória em si mesmo, pois toda glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza o seu pedido com a frase, para todos sempre. O que significa que deve ser praticado por todos os crentes. Por todos os crentes, em todos os lugares do mundo, para todos sempre. A nossa conclusão diz assim, a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. É como se fossem 4 bases. Quais são esses 4 princípios? 1. Fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, um intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Foi basicamente tudo que estudamos aqui hoje. Até alcançar a estatura varonil, Paulo estava se preocupando com a maturidade dos irmãos, o crescimento espiritual. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Glorificar não é só com a boca não, tá, gente? É como eu falei aqui, não um dá glória ali, outro dá glória aqui. Eu sou do ambiente pentecostal, repito, gosto muito disso. Mas o dar glória a Deus é Deus ser glorificado através de suas ações, através de tua vida. É tudo que a igreja fizer de forma coletiva ou igreja indivíduo, em vez de envergonhar a Cristo, muito pelo contrário, vai o glorificar. Alguém vai olhar para você e vai dizer, glória a Deus pela vida desse irmão, pela atitude dessa irmã, por a vida desta preciosa pessoa. Então o nome do Senhor vai ser glorificado. Voltando, os 4. O propósito é fortalecer a igreja, fortalecimento. A presença plena de Cristo é se encher de Cristo. E esse enchimento não é temporário, transitório, mas é permanente, mesmo que você não esteja congregando. Nesse momento de pandemia, passamos, por diversos sofrimentos desse distanciamento social, mas é importante ter Cristo diuturnamente, 24 horas por dia, e não dizer, estou fora
dos cultos, estou fora da igreja, agora eu vou me comportar como não cristão. Não tem nada a ver, você não está de férias, você é crente agora e sempre. E diz assim, o intenso exercício do amor. Então aqui, fortalecimento, Cristo como morada, viver esse amor e crescer espiritualmente. Essa foi a nossa pré-aula e aula de hoje. Eu espero que tenha te ajudado, que tenha abençoado a tua vida. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui embaixo. Compartilhe este canal nas suas redes sociais. Faça isso divulgando essa mensagem. E se foi de grande valia para você, foi importante para você, converse com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook. Faça isso, divulgue essa mensagem. E aqui desse lado, você vai ver aqui embaixo desse lado, ó, um joinha, o like. Você aperta no joinha e aí você está dando um positivo, né? Um ok, para que o YouTube entenda que essa mensagem tem sido importante para algumas pessoas. Quanto mais like, quanto mais ok, mais ela será divulgada, vai abranger outras pessoas. Você vai acabar evangelizando em Portugal, na Angola, países de línguas portuguesas ou não, mas prioritariamente os de língua portuguesa. Essa mensagem vai chegar até os rincões, os lugares mais distantes, interiores do Brasil, comunidades, favelas, lugares que você não conhece. Vai chegar através de você, você vai fazer missão apenas com esse gesto, ó, deixando o seu like. Embaixo, faça o seu pedido de oração, deixe o seu comentário, tá? E eu quero te agradecer, você que já faz parte desse canal, você que já é inscrito. Você que não é, está se inscrevendo, seja muito bem-vindo. Um abraço fraterno em Cristo, seja bem-vindo a essa família. Obrigado por você fazer parte desse exército. Reúna a sua família, nós vamos orar juntos agora. Quero, através dessa oração, abençoar a tua casa, abençoar teu ministério, tua família, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, eu abençoo cada vida, cada família, em nome de Jesus, nesta oração. Eu oro por cada pai de família, cada mãe de família. Senhor, visita os lares agora, Senhor. As pessoas que estão desesperadas, as pessoas que estão, Senhor, dentro de casa, às vezes não têm o que comer, as pessoas que estão passando por um processo difícil, que é consequência desse período drástico, desta crise mundial. Pai, aquece os corações com teu Espírito Santo. Opera milagres e faça maravilhas. Cuida, Senhor, de cada lar, de cada pequeno, de cada criança, de cada pai, de cada mamãe. Cuida do ministério desses pastores, meu Deus, cada um dos ministros do Evangelho, cujo rebanho está disperso, que parte do rebanho, Senhor, está se perdendo por conta deste momento. Pessoas estão desesperadas. Meu Deus, pessoas estão tomando antidepressivo, pessoas estão perdendo a esperança. Eu te peço, vai até os corações com a presença do teu Espírito. Traz calmaria. Opera milagres. Faça maravilhas em o nome de Jesus. Deus em Cristo abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Você que está nos assistindo fora do canal Amo EBD, essa aula geralmente é também produzida nos canais da Assembleia de Deus de Nova Iguaçu e de Irajá. Se inscreva no canal Amo EBD e fortaleça também esse canal fazendo parte dessa família. Deus abençoe. Até a próxima, querendo Deus, em nome de Jesus.